Desde a infância, Júlia decidiu que as meninas eram ou bonitas ou inteligentes. Ela sabia que podia escolher e optou por ser inteligente. Tinha o exemplo de sua irmã mais velha, Angelina, bem diante de seus olhos. Todos ao redor admiravam a beleza de Angelina, como não a admirariam com seus cabelos sedosos castanhos claros, olhos verdes como de uma sereia e uma figura que poderia ser chamada de modelo de vida. Angelina tinha se concentrado unicamente em sua aparência desde seus primeiros anos. Ela lia muito, mas eram revistas de moda com dicas de maquiagem, dietas e afins. Suas amigas eram do mesmo jeito. Júlia as considerava bonitas, mas tolas e frívolas. Sua mãe, criando sozinha duas filhas, tinha grandes esperanças para a mais velha. Você vai casar bem, Ângela, e viveremos bem. Júlia ainda era uma criança pequena naquela época, no 4º ou 5º ano, e não entendia como alguém poderia colocar a responsabilidade por sua felicidade e bem-estar em outra pessoa. Sua mãe, que tinha sido queimada ela mesma, não tirou as conclusões certas. Um dia, Júlia perguntou diretamente à sua mãe: "Você também se casou com o papai por causa do dinheiro, certo? E ele nos deixou, foi para uma mulher mais jovem e mais bonita, não deixou nada para você ou para as crianças porque ela tinha bons apetites, e agora você está ensinando a Ângela a mesma coisa para que ela acabe da mesma maneira? Não faça isso", disse sua mãe, balançando as mãos. "A Ângela é diferente. Primeiro, ela é jovem. Segundo, ela é muito mais bonita do que eu, e afinal, ela tem a mim. Eu tive que descobrir tudo sozinha, mas vou guiá-la, ensinar-lhe tudo. Tudo ficará bem para Ângela e para você também, se você me ouvir." Júlia apenas suspirou profundamente. Sua mãe era bonita e gentil, mas muito frívola. Tanto sua mãe quanto Ângela viviam com óculos cor-de-rosa nos olhos. Todos sonhavam com uma vida bonita, acreditando que a aparência era o fator determinante do sucesso para uma mulher. E assim por diante. Júlia era diferente de seus colegas em caráter. Ela sempre foi pragmática, responsável, previdente e entendia claramente que, para conquistar algo na vida, era preciso trabalhar duro. As opções que sua mãe e irmã tinham em mente como homens ricos, benfeitores, eram estáveis, frágeis e fúteis. Ângela chamava carinhosamente sua irmã mais nova de a chata. A mãe constantemente tentava mudar Júlia, impor seu próprio ponto de vista sobre sua filha. Curiosamente, a mãe sinceramente acreditava que desejava o bem de sua filha. "Me preocupo com o seu futuro, como você não entende? Você se tornou uma beleza, pegou o melhor de mim e de seu pai. Quando terminar a escola, vamos encontrar um pretendente rico para você. Só não seja tão monótona, os homens gostam de mulheres alegres e sorridentes." "Não, obrigada. Depois da escola, vou estudar economia", respondeu Júlia. "Ah, você sabe como isso é competitivo", argumentava sempre Ângela. "Você precisa ser muito inteligente ou ter boas conexões." "Sim, pelo lado da mãe, não podemos pagar uma educação particular, e você não será admitida de graça", disse Júlia, tentando não ouvir os argumentos de sua mãe e irmã. Ela seguiu seu objetivo. Passava dias e noites sobre os livros, buscando cursos adicionais online, na maioria das vezes gratuitos, já que sua mãe, trabalhando como caixa em um supermercado local, não tinha dinheiro para a educação de sua filha, e o pai estava praticamente desligado da vida das crianças, tendo uma nova família. Ele enviava uma pensão alimentícia simbólica, mas isso era o máximo que fazia. Não havia comunicação, apoio ou ajuda em situações difíceis. Júlia sabia desde a infância que não podia contar com ele. No fundo, ela queria encontrar e conversar com seu pai pelo menos uma vez. Sentia que poderia ser parecida com ele em caráter, pois não era nada como sua mãe Angelina. Mas ele nunca procurou suas filhas, e Júlia não queria se impor. Além disso, tinha medo de enfrentar a indiferença ou, pior, a antipatia de seus próprios parentes. Seu pai era um empresário dono de uma rede de lojas, parecia ganhar dinheiro, mas todos os seus bens estavam habilmente registrados no nome de sua nova esposa, então sua ex-mulher e filhos não podiam reivindicar nada. Isso parecia mesquinho, cruel, até desprezível. Idealmente, Júlia deveria ter se ofendido com seu pai assim como sua mãe e Angelina estavam, mas ela tinha um sonho: estudar economia, começar seu próprio negócio e um dia encontrar seu pai por algum assunto de negócios, um projeto conjunto, um contrato lucrativo, algo assim. Deixá-lo ver o que sua filha tinha conquistado por conta própria, sem sua ajuda.
Talvez então pudessem conversar como iguais. E Júlia alcançou seu objetivo. Ela foi aceita no orçamento daquela mesma faculdade de economia que almejava. Ela ficou radiante ao ver seu nome na lista de alunos admitidos, gritando na frente da tela do computador, pulando de felicidade até o teto. Você pirou? Ângela espiou para dentro do quarto com o pequeno Ian nos braços. Ângela havia se tornado mãe recentemente, tendo um filho com um homem rico. Ele pagava pensão alimentícia regularmente, mas tinha pouco desejo de interagir com a mãe da criança ou até mesmo com Ian. Dizer que a pensão alimentícia era mínima seria um eufemismo. Ângela havia repetido o destino de sua mãe em uma versão ainda pior, mas não desistiu e continuou sonhando com um príncipe que eventualmente resolveria todos os seus problemas financeiros. A mãe apoiava a filha mais velha em tudo, adorava o neto, o que não era surpreendente. Júlia também gostava de passar tempo com o menino quando tinha chance, mas não entendia como alguém não poderia aprender com o que aconteceu. Não estava claro que o plano não era tão bom e frequentemente falhava desde o início? Era hora de escolher outra opção, mas não, Ângela ainda estava frequentando sites de namoro, procurando por presas maiores. Fui aceita, explicou Júlia, para a estranheza de sua irmã. Uau, legal. Isso significa que você vai se mudar, indo para a cidade estudar? Perguntou Ângela, enquanto a família de Júlia também vivia em uma cidade, embora pequena, longe do centro regional. Grandes edifícios de 3 andares, ruas inteiras de antigas barracas de madeira, um vasto setor privado. Oficialmente não era uma vila, mas na realidade era. A capital regional, onde ficava a Universidade de Júlia, era chamada de cidade. A mãe também ficou feliz ao saber da admissão da filha mais nova. Não tinha esperança de tal coisa, pensava ela. Deixa a mais nova se exibir, e quando perceber que não deu certo, seguirá os passos da mãe, trabalhará como caixa no supermercado e finalmente ponderará as palavras de parentes mais experientes, percebendo que deveria procurar um homem rico e confiável. E veja como deu certo, ela foi aceita. Bem feito, filha, disse a mãe, abraçando a mais nova. Vou ajudar como puder. Não posso mandar muito dinheiro, desculpe, mas vou encontrar um pouco para suas despesas de vida. Você também precisa se vestir bem, na cidade grande você tem mais chances de encontrar uma pessoa decente. Mãe, você está começando de novo, sorriu Júlia, tocada pelo apoio e compreensão de sua mãe, que até ofereceu ajuda. Júlia sabia que esses fundos não eram fáceis para sua mãe conseguir, mas ela estava pronta para ajudar sua filha enquanto ainda era estudante, e isso não tinha preço. Júlia começou uma nova vida. Deram-lhe um quarto no dormitório estudantil, embora não fosse privado. Ela tinha que compartilhar o espaço com 2 meninas. Mas as colegas de quarto acabaram sendo muito agradáveis. Ambas estavam estudando no Instituto Pedagógico e, assim como Júlia, estavam focadas nos estudos e no trabalho. As meninas tinham muito em comum. Júlia até se tornou amiga de uma dessas colegas de quarto, Paula. Elas mantiveram o relacionamento mesmo depois de se formarem em suas respectivas universidades e se mudaram para apartamentos alugados. Júlia gostava de seus estudos desde o primeiro ano. Estava convencida de que tinha escolhido a direção certa. As ciências econômicas eram fáceis para ela, as palestras pareciam interessantes e os trabalhos e exames incrivelmente fáceis. Júlia até começou a ganhar dinheiro. Descobriu que as pessoas estavam dispostas a pagar bem por ensaios e projetos, pelo menos bem segundo os padrões de Júlia. A garota tinha que trabalhar meio período e estudar muito. Não tinha tempo para festas de estudantes, saídas em clubes e entretenimentos similares. Às vezes, ela queria se divertir e relaxar, mas entendia que cada minuto era precioso. Seu tempo era muito valioso. Além disso, não havia muito dinheiro. Sua mãe fazia o melhor possível, adicionando um pequeno valor ao cartão da filha a cada mês. Júlia sabia que isso era uma parte significativa do salário de sua mãe e era muito grata por isso. Era pouco, muito pouco, mas ainda assim, a ajuda da mãe permitia a Júlia se manter à tona, especialmente após o 3º ano, quando algo mudou na universidade e os alunos passaram a ser obrigados a pagar pelo dormitório, que antes era gratuito. Júlia economizava em quase tudo, mas não se desanimava. Sabia que estava trabalhando em direção ao seu objetivo e mais cedo ou mais tarde tudo ficaria bem, assim como ela tinha sonhado.
Mas, perto do ano novo, um evento ocorreu que fez Julia reconsiderar seus planos e virou sua vida de cabeça para baixo. Aconteceu durante aquele tempo agitado antes do ano novo, quando os estudantes estão tentando passar todas as suas pendências para que possam começar a sessão de inverno após as férias sem problemas. Julia estava se preparando para um exame sobre a história da economia quando sua irmã ligou. A foto de Angelina apareceu na tela, sorrindo amplamente, parecendo uma estrela. Julia entendeu imediatamente que algo tinha acontecido. Angelina não ligaria para ela às 3 da manhã. Era Julia quem estava acordada se preparando para os exames, enquanto sua irmã deveria estar profundamente adormecida. Mãe está em apuros, veio a voz de Angelina pelo telefone. Ela parecia perto da histeria. Venha rápido, o que aconteceu? Julia sentiu seus membros ficarem frios e seu estômago subitamente ficou vazio. A ansiedade apertou seu coração com uma mão áspera e gelada. Ela foi atingida por um ônibus. O quê? Ela está viva? Mas conseguir respostas coerentes de Angela era impossível. Ela estava chorando e soluçando ao telefone, soltando apenas frases desconexas e insignificantes. Principalmente lamentações sobre o quanto estava assustada e mal se sentia agora. Aparentemente, o acidente tinha acontecido à noite, mas Angelina só foi informada agora, literalmente há alguns minutos, e ela imediatamente ligou para sua irmã. Claro, não havia mais conversas sobre pendências ou exames naquele momento. De madrugada, Julia pegou o primeiro ônibus para casa na rodoviária. Àquela hora, ela era praticamente a única passageira. Ela encontrou sua irmã em um estado terrível, cabelos desgrenhados, rosto inchado de lágrimas. Ela estava segurando sua filha mais nova, a pequena Michaela, nos braços. Angelina já era mãe de muitas crianças, o filho mais velho, Ian, depois 2 meninas, Carolina e Michaela. Nascidos próximos um do outro, nenhum dos pais participou da criação das crianças. Os filhos dos pais ricos se recusaram a criar descendentes e se livraram com uma pensão alimentícia mínima. Com Angelina, eles apenas se divertiam, sem intenções sérias, enquanto ela continuava caindo na mesma armadilha, engravidando deliberadamente na esperança de encontrar uma família feliz e forte. Se algo acontecer comigo, como vou lidar com ele sozinha? Angelina olhou para Julia com olhos perdidos, como se esperasse que ela oferecesse uma solução. Mas Julia, naquele momento, estava pronta para acertar sua irmã. Era desconhecido o que tinha acontecido com sua mãe, e ela só estava pensando em si mesma. Como aconteceu? Tivemos uma festa corporativa, falou Angelina apressadamente, mecânica, balançando sua filha. Devem ter bebido. Me disseram que mamãe estava atravessando a rua em um lugar impróprio. Ela pulou bem na frente do ônibus. O motorista não pôde fazer nada. Ele também está em choque, no hospital. Teve um ataque cardíaco ali mesmo. Até eles entenderem tudo, me ligaram tarde da noite, e eu te liguei imediatamente. Então, mamãe está viva, esclareceu Julia, pois isso era o mais importante para ela. Em qual hospital ela está? No Frosten, respondeu Angelina. Julia saiu correndo de casa, chamando um táxi enquanto ia. Ela tinha que chegar lá o mais rápido possível, tinha que entender o que tinha acontecido com sua mãe. No hospital, Julia recebeu uma terrível notícia. Sua mãe já não estava mais lá. Ela havia falecido recentemente, no momento em que Julia estava correndo para a clínica. Tudo aconteceu na UTI. O médico disse depois que não havia chances para um bom desfecho, os ferimentos eram muito graves. E Julia não teria conseguido se despedir de sua mãe de qualquer forma, ela estava em coma. Ainda assim, a garota se culpava por não ter sido rápido o suficiente, por não ter segurado a mão de sua mãe enquanto ainda podia. Julia estava assinando alguns papéis quando Angela, chorando, ligou para ela. Alguém da equipe médica havia informado a ela, e agora a irmã mais velha estava perto do pânico. Era um momento difícil, organizando o funeral, tentando trazer sua irmã de volta à realidade. Quem tinha que cuidar de seus pequenos não importava o que, e gradualmente percebendo o terrível fato, a pessoa mais querida e próxima no mundo já não estava mais lá, simplesmente se foi. Seu pai não apareceu no funeral, embora não pudesse estar inconsciente do que tinha acontecido. O homem nem mesmo ligou para suas filhas, não tentou entender se precisavam de sua ajuda. Provavelmente, ele as considerava adultas agora, ambas com mais de 18 anos, então legalmente o pai não devia mais nada a elas.
Ele pagou pensão alimentícia fielmente até a maioridade da filha, e nada mais era esperado. Foi quando Júlia percebeu que não encontraria ou falaria com essa pessoa, mesmo quando alcançasse alturas em sua carreira. Eles, Ângela e sua mãe, não eram necessários para ele, e ele não era necessário para eles. Não havia ressentimento. Júlia simplesmente percebeu de repente que seu pai era um completo estranho. Talvez fossem parecidos em alguns aspectos, mas o pai era um estranho, simplesmente um estranho. E isso era isso. Mas Ângela era seu sangue e precisava de apoio. Angelina chorou sem parar por vários dias, e Júlia não a deteve. Deixou-a chorar, seria mais fácil para ela assim. Enquanto sua irmã lidava com sua dor, Júlia ajudou com os sobrinhos e sobrinhas. As crianças, mesmo em uma situação tão terrível, a faziam sorrir. Era impossível ficar indiferente aos seus jogos engraçados e ouvir seu balbucio doce. Os sobrinhos e sobrinhas, mais do que qualquer outra coisa, mostraram a Júlia que a vida continua. Júlia não podia ficar com sua irmã por muito tempo durante a sessão de inverno, e Angelina já havia recuperado um pouco o juízo, até começou a navegar em sites de namoro novamente. Agora, ela queria ainda mais uma pessoa madura e solidária ao seu lado. Sua mãe já não estava mais lá. Júlia, apesar de tudo, passou na sessão com louvor. Isso significava uma bolsa de estudos mais alta. No entanto, esses fundos não eram nem suficientes para o aluguel de um quarto por um mês. O dormitório havia se tornado pago e ela ainda precisava comer, se vestir, pagar transporte. Júlia tentou combinar estudo e trabalho em uma cafeteria, mas logo se acumulou muitas faltas e dívidas. No final, nem conseguiu permissão para a próxima sessão. A demissão pairava à frente. Os professores levaram em conta suas conquistas anteriores e ajudaram um pouco, mas ela ainda não conseguia lidar. A única solução era transferir para um curso por correspondência. Mas aqui estava o problema. Todas as vagas no orçamento estavam ocupadas e a opção comercial custava uma quantia astronômica para Júlia. O Rohr ofereceu uma saída. Um dia, ele chamou Júlia até ele e sugeriu a única opção que ele achava adequada. Eu sei da sua situação. Não desejaria isso a um inimigo, começou o homem, sempre lembrando Júlia do ursinho Poe, gentil, rechonchudo e baixinho. Você é uma estudante diligente e promissora. Quero ajudar você, então, vou passá-la na sessão, não importa o que. Vamos colocar algumas notas CG. Tire um ano de licença acadêmica, eu facilitarei isso devido às circunstâncias familiares. Arrume um emprego, economize dinheiro para seus estudos. Você consegue. Você é uma pessoa orientada para objetivos. Depois, você retoma seus estudos, e vou ajudá-la com todos os detalhes. O que acha? Júlia pensou sobre isso. Ela não queria interromper seus estudos. Por outro lado, que outras opções ela tinha? A sessão definitivamente não foi aprovada, então a demissão. E para onde ir? Voltar para casa, para o apartamento dos pais? Mas já um novo pretendente de Ângela morando lá. Alfredo, um jovem aparentemente bom. Ao contrário dos admiradores anteriores de Ângela, ele não é um rico magnata. O cara trabalha na construção, trabalha duro do amanhecer ao anoitecer, ganha a vida. Parece que ele realmente ama Ângela e aceitou todas as crianças. Talvez eles realmente formem uma família. Júlia seria completamente supérflua lá e ela mesma não queria viver com sua irmã. Não, Júlia amava muito, ela era a única parente no mundo todo, mas ainda assim, Júlia estava acostumada com paz, solidão, liberdade. E ali era uma família grande, não funcionária. E no final, ela não queria deixar Walnuts. É uma cidade grande, bonita, espaçosa, interessante. Há mais oportunidades de trabalho e estudo. A pequena cidade onde Júlia passou sua infância estava associada à tristeza e melancolia sem esperança. Não, ela não queria voltar lá de jeito nenhum. Você sabe, acho que vou aceitar sua oferta, sorriu Júlia para o Rohr. Isso mesmo, minha garota, disse o homem. Você está indo muito bem. Tudo vai dar certo para você. Só não se esqueça de economizar para seus estudos. Certifique-se de voltar para a universidade depois de um ano. Estaremos esperando por você. Concordo, concordo. Muito obrigada pela oferta, disse Júlia.
Na mesma noite, ela começou a procurar um emprego. Ela precisava urgentemente de dinheiro, apenas para sobreviver, comprar comida, pagar por um teto sobre sua cabeça. A motivação mais eficaz que existe. Descobriu que era quase impossível para ela encontrar algo próximo de sua profissão desejada. Com sua educação superior inacabada, Julia foi rejeitada em todos os lugares. Os empregadores nem consideravam candidatos sem um diploma. Ela entendia que poderia ter se destacado em uma entrevista, mas nem mesmo chegou tão longe. Após alguns dias de busca infrutífera, Julia percebeu que era hora de deixar de lado seu sonho de ser economista, pelo menos por enquanto, e encontrar qualquer coisa que pudesse. Uma vez que abaixou suas exigências, as coisas melhoraram. Havia muitas opções de emprego para Julia: garçonete, faxineira, vendedora. Sim, os salários oferecidos eram modestos, mas suficientes para viver, especialmente se ela fosse frugal. No entanto, Julia precisava economizar para seus estudos em um ano, e com tais salários, isso era impossível. Ainda assim, Julia precisava urgentemente de um emprego. Escolheu ser garçonete em um bar no centro da cidade por várias razões. Primeiro, havia um pagamento extra para os turnos da noite. Segundo, as gorjetas eram muito úteis, às vezes até generosas. Terceiro, o trabalho por turnos permitia a Julia escrever trabalhos e controlar papéis para outras pessoas, uma renda extra no cofrinho e seu cérebro estava ativo. Todos os aspectos positivos. Julia até gostou de trabalhar no bar. A equipe era amigável e unida, a gerência era flexível, e a clientela era decente. Era um bar de rock e os proprietários se preocupavam com sua reputação. Mantinham a atmosfera e elementos indesejáveis eram expulsos pela segurança e não permitidos de volta. E havia mais: todas as noites, músicos se reuniam ali, bandas locais e convidados, em resumo, música ao vivo, e era maravilhoso. Julia gostava de ouvir os músicos, cantar junto, dançar, e isso era encorajado no bar. Ir para o trabalho era como ir a um festival. No bar, Julia finalmente entendeu o significado dessa frase comum. Claro, o salário de garçonete não permitia muitas economias. Julia ainda procurava por outro emprego, melhor remunerado, mas sabia que mesmo quando tivesse que sair, voltaria aqui como cliente, apenas para estar nessa atmosfera maravilhosamente acolhedora. O bar de rock e os novos amigos ajudaram Julia a superar sua tristeza. Claro, a saudade de sua mãe não desapareceu, mas ela finalmente conseguiu voltar à vida e acreditar que ainda havia muito de bom pela frente. Foi neste bar de rock que Julia conheceu Gustavo em uma noite. O anfitrião apresentou uma nova banda de rock que havia se formado há apenas alguns meses. Gustavo era o baixista, mas não apenas isso. Foi ideia dele criar o grupo, ele escrevia as músicas e a música. Modesto, sempre em segundo plano, mas observando constantemente tudo, o comportamento dos membros da banda, a reação do público. Gustavo era o líder da equipe, embora no palco o vocalista atraísse a maior parte da atenção. Isso era perceptível desde o primeiro olhar, e Julia de alguma forma imediatamente o destacou e foi atraída por ele. Ela não se reconheceu. Julia sabia perfeitamente que não estava em posição de se apaixonar e iniciar romances. Estava focada em sua carreira, em seus estudos, em voltar para a universidade. Não podia se dar ao luxo de ser distraída por tudo isso. E ainda assim, Gustavo não flertava com as garçonetes e nunca iniciava conversas com ninguém primeiro. Ele era sério, focado em seus negócios. Talvez isso fosse o que atraía Julia em Gustavo. Gustavo começou a aparecer no bar com frequência, às vezes com a banda para trabalhar, às vezes apenas para sair com amigos. Claro, logo se conheceram, mas ele ainda permanecia um pouco distante. Não mostrava afeto aberto, embora às vezes Julia captasse seu olhar sobre ela. No entanto, Gustavo imediatamente desviava o olhar, iniciando uma conversa com outra pessoa, e Julia desejava que ele prestasse atenção nela, a elogiasse, demonstrasse sinais de interesse, como outros clientes frequentemente faziam. E então, Julia teria deixado claro que ele interessava a ela. Um dia, uma garota estava na companhia de Gustavo. Sim, mulheres já tinham vindo com ele antes, mas eram apenas amigas, namoradas de outros membros da banda. E com esta, havia claramente algo entre ela e Gustavo. Eles não se beijavam nem se abraçavam, nada disso, mas às vezes trocavam olhares ternos e sorriam calorosamente um para o outro.
Uma vez, ela até encostou a cabeça no ombro dele, e Gustavo, geralmente frio e até austero, acariciou os cabelos dela com um gesto natural e muito gentil, como se fosse um gatinho. Júlia sentiu uma sensação muito desagradável mexendo em seu peito. Ela imediatamente reconheceu: ciúme. Com uma meticulosidade surpreendente, Júlia começou a procurar falhas na rival. Muito magra, até esquelética, pouco atraente, nariz muito longo, cabelo muito fino. Em suma, essa senhora não era páreo para ela. Pela primeira vez na vida, Júlia sentiu um senso de satisfação consigo mesma por causa de sua aparência. A natureza a dotara, como Ângela, de beleza. Júlia frequentemente ouvia elogios de outros sobre sua figura, alta, magra, pernas longas. Seus amigos até aconselhavam coletivamente a tentar a sorte em uma agência de modelos, mas aquele trabalho não era do agrado de Júlia. Ela não sabia como se exibir, achava até um pouco humilhante. E ainda assim, apesar de atributos físicos tão impressionantes, sua rival por Gustavo era apenas uma garota comum, nada de extraordinário. Não havia nada de marcante na companhia de Gustavo, mas ele obviamente tinha sentimentos muito ternos por ela. Sua presença o deixava feliz. Júlia observava Gustavo de perto e podia dizer com certeza que ele amava sua companheira. Isso doía. Graças à garota que se agarrou a Gustavo, Júlia tomou uma decisão. Ela decidiu fazer algo que anteriormente considerava inaceitável para si mesma. Sua jornada de trabalho estava quase acabando, mas, como de costume, ela ficou para ajudar uma amiga garçonete a servir mesas em uma noite de sábado movimentada, muitos clientes. Júlia esperava pelo momento certo. Até bebeu um pouco antes, por coragem, para se sentir mais confiante e relaxada. Gustavo levantou-se e se dirigiu para a saída. Alguém o chamara. A música no bar estava alta, impossibilitando conversas ao telefone. Todos saíram, alguns para a rua, para o alpendre do bar, outros para a área de fumantes. Gustavo escolheu a rua. Júlia o seguiu como uma sombra. Agora ou nunca. A garota desagradável que estivera sentada ao lado de Gustavo a noite toda ficou na mesa. Ela estava conversando animadamente com os amigos dele. Era óbvio que todos se conheciam bem, provavelmente eram relacionamentos longos e sérios. Mas mesmo assim, Júlia tentaria. Caso contrário, se arrependeria depois. Gustavo subiu no alpendre, andando pacientemente, explicando algo para alguém. Júlia o observou pela grande janela da porta. Gustavo não estava sorrindo ou brincando. Claramente, a conversa era séria ou desagradável, mas isso não importava. Júlia ainda se aproximaria dele assim que Gustavo encerrasse a ligação e estivesse prestes a voltar para o bar. Quando isso aconteceu, Júlia se aproximou dele. Felizmente, estavam sozinhos no alpendre naquele momento. Oi, Júlia, sorriu para ele. Oi, Gustavo, respondeu ela com interesse. Nós já nos cumprimentamos antes. Sim, já. Júlia assentiu. Eu preciso falar com você. Gustavo imediatamente parou e se preparou para a conversa. Todo o seu comportamento mostrava que ele estava pronto para ouvir sua interlocutora. Ele poderia tê-la dispensado ou mostrado irritação ou insatisfação, mas Gustavo olhava com seus olhos escuros e inteligentes, aguardando. Você esteve na minha mente por um bom tempo. Júlia decidiu ir direto ao ponto. Eu não sei como explicar, mas estou atraída por você como um imã. Isso nunca aconteceu comigo antes. Eu não sei o que fazer com tudo isso. Júlia baixou os olhos. Lá estava, ela havia dito. E agora? Gustavo provavelmente estava procurando palavras para rejeitá-la da forma mais educada possível. Provavelmente era isso que estava acontecendo. De repente, Júlia se sentiu terrivelmente envergonhada por sua ação. Por que ela se aproximou dele? Como ela poderia olhar nos olhos dele depois de tudo isso? Gustavo frequentemente vinha ao bar, e então, Júlia sentiu as mãos dele em seus ombros, um toque gentil, como se ela fosse um vaso incrivelmente frágil. Júlia, seu próprio nome saindo dos lábios de Gustavo, soava como uma bela música para ela. Júlia, eu nem poderia imaginar algo assim. Gustavo a olhava e sorria. Ele raramente sorria, mas seus olhos, Júlia viu claramente, brilhavam de felicidade genuína. Estaria ele feliz com sua confissão?
Em vez de palavras, Gustavo beijou Júlia. Sua cabeça girava com tudo isso. Ele a segurava, ou melhor, a apoiava, pois suas pernas estavam quase cedendo. Beijando-a, acariciando suas costas e cabeça gentilmente, pressionando-a contra si mesmo. Eu também tenho te observado por um bom tempo, e sinto a mesma atração por você. Então, por que eu não notei nada disso? Nada mesmo. Eu pensei que você não se importava. Eu não queria te constranger desnecessariamente. Além disso, eu sou mais velho, muito velho para você. Eu pensei que você fosse atraída por caras completamente diferentes, rudes e bem-sucedidos, combinando com sua aparência. Qualquer coisa era possível. Você é uma beleza irreal. Você até me inspirou a escrever uma música. Você não percebeu que o Princesa Élfica é sobre você? Não, admitiu Júlia. É uma música muito bonita. Eu gosto. Eu nunca pensei que ela surgisse graças a você. Bem, sim, mas é aquela garota que veio com você? Vocês estão juntos? Gustavo não pôde deixar de sorrir. Estamos juntos desde que nossos pais trouxeram um pacote amarrado com uma fita rosa da maternidade e me disseram que Lumina é minha irmã. Então, ela é sua irmã. Júlia riu alto. E eu pensando que, por isso, decidi ter essa conversa hoje. Irmã, com certeza. Gustavo apertou Júlia mais forte e inspirou o cheiro de seus cabelos. Apenas de passagem pela cidade, ela já está casada há muito tempo, vive longe com o marido. Só sinto falta da minha irmã boa para nada. Júlia e Gustavo começaram a namorar. Descobriu-se que todo esse tempo ele tinha uma queda pela bela garçonete. Porque ele não havia feito nenhum movimento em direção a ela. Ele planejava, mas, mais tarde, quando tivesse mais liberdade financeira. Ele tinha uma noção clara em mente: as garotas não estão interessadas em perdedores. Havia muito acontecendo com a banda, organizando shows e assim por diante, mas os caras já estavam começando a ganhar dinheiro com suas músicas. As perspectivas estavam boas. Surpreendentemente para um músico de rock, Gustavo era tímido quando se tratava de interagir com garotas. Claro, ele tinha muitas amigas para conversar e rir, mas Júlia, ela despertava sentimentos especiais nele. Fazendo Gustavo, acostumado a se apresentar diante de centenas, se sentir tímido. Mas Júlia deu o primeiro passo, dissipando todas as dúvidas de Gustavo. E agora eles estavam juntos. Gustavo sugeriu que eles se mudassem juntos e decidiram escolher o apartamento de Júlia para morar, pois era conveniente, com custo razoável e um quarto aconchegante. Assim, Gustavo se mudou com ela e assumiu imediatamente o pagamento do aluguel e pequenos reparos necessários no apartamento. Logo ficou evidente que Gustavo era um excelente cozinheiro, superando em muitos talentos culinários de Júlia. Ele criava verdadeiras obras-primas na cozinha, assim como no estúdio de gravação, sendo gentil, atencioso e sempre imerso na criatividade, sem nunca esquecer de Júlia. Os dois conversavam muito, saíam para caminhar e às vezes discutiam sobre a próxima música de Gustavo que estava prestes a nascer. Júlia se envolvia completamente em seus sentimentos e sensações, algo que não experimentara antes de conhecer Gustavo. Ela não tinha tempo para se apaixonar, pois primeiro estava focada nos estudos diligentes e depois em sobreviver. Era tão bom estar ao lado de alguém que te acolhe, se preocupa com seu humor e bem-estar, te olha com olhos admirados como se você fosse uma princesa, e se derrete com o toque de mãos quentes e fortes, sabendo que aquele homem alto, com olhos escuros, está pronto para fazer de tudo por você. Ângela não aprovava a escolha de sua irmã, como sempre abordava tudo com seus próprios padrões. Ele é pobre, não é? Nem sequer tem o próprio apartamento, quanto mais um emprego estável ou um negócio. Ele é músico, tem sua própria banda de rock. E daí? Quem precisa deles mesmo? Esses grupos de um sucesso só são uma dúzia de centavos. Será que eles vão encontrar sucesso? É incerto. Eu acho que você está apostando no cavalo errado. Com sua aparência, você está indo pelo caminho errado. Quanto a mim, tenho 3 filhos que precisam de mim. É assim que é. Eu não reclamo e uso o que a vida me dá. Mas você, no entanto... Júlia não esperava que sua irmã entendesse, sempre foram muito diferentes. Mas Júlia não precisava de compreensão, ela estava feliz, amada, havia encontrado uma pessoa querida e próxima.
Sim, Gustavo estava passando por um período difícil, mas ele estava tentando, trabalhando em direção ao seu objetivo, buscando contatos e planejando coisas. Júlia o apoiava em todos os seus empreendimentos e ele apreciava sua devoção, frequentemente dizendo que era grato ao destino por tal presente para ela. Um dia, Gustavo embarcou em uma empreitada arriscada. Ele convidou uma famosa banda de rock para Walnuts, planejando que sua banda se apresentasse como ato de abertura para os músicos renomados. Este evento deveria aumentar a popularidade do grupo de Gustavo, além de ser uma forma de ganhar uma quantia decente de dinheiro. Mas algo deu errado. O concerto não atraiu tantos espectadores quanto planejado, pois havia um grande festival de rock em uma região vizinha. Gustavo não havia considerado isso com precisão, soube do festival tarde demais, quando tudo já estava em movimento. No final, Gustavo ficou com um déficit significativo, pagando os músicos, alugando o espaço e o equipamento, além dos ingressos para o grupo de rock e atividades promocionais. Isso tudo foi apenas parcialmente coberto pelo dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos. O concerto em si foi ótimo, mas Gustavo acabou com enormes dívidas que precisavam ser pagas o mais rápido possível. Júlia achou difícil ver seu amado passar por esse período. Ele parecia perdido, preocupado. Ela queria ajudá-lo de alguma forma, mas como? Onde Júlia conseguiria tanto dinheiro? Gustavo pegou um empréstimo, mas foi apenas uma gota no oceano. Seus amigos ajudaram e a situação melhorou, mas a dívida ainda era substancial. Então Júlia ofereceu sua ajuda. Ela tinha economias, o dinheiro que havia reservado para seus estudos. Não era muito, é claro, mas ainda assim. Além disso, fez algo que havia evitado há muito tempo: pegou um empréstimo para consumidor. Esses fundos foram suficientes para cobrir a dívida. De onde veio isso? Gustavo ficou surpreso quando Júlia lhe entregou vários pacotes de notas novas de Natal. Bem, alguém inesperadamente me pagou uma dívida, e finalmente o seguro pagou pelo caso da minha mãe, mentiu Júlia. Ela sabia que se contasse a verdade para Gustavo, ele nunca aceitaria o dinheiro dela. Mas dessa forma, parecia que não era sua última economia, apenas uma sorte inesperada. Obrigado, Gustavo abraçou Júlia firmemente. Vou pagar tudo de volta, você vai ver. Logo seremos famosos e eu vou pagar tudo de volta. Gustavo quitou a dívida e continuou a desenvolver a banda. Júlia, aos poucos, pagou o empréstimo. Poupar para seus estudos já não era possível. Além disso, seu salário subitamente diminuiu bastante, o bar não estava em seus melhores tempos. Felizmente, Gustavo comprava mantimentos e pagava o aluguel do apartamento, assumindo a maior parte das despesas. A renda de Gustavo consistia em dinheiro de apresentações pouco frequentes em eventos corporativos e trabalhos temporários, não uma renda estável, mas ainda um fluxo constante, às vezes magro, às vezes abundante. Júlia não se preocupava com o aspecto financeiro de seu relacionamento. Ela desfrutava da atenção de Gustavo, se banhava em seu amor e cuidado, e generosamente lhe dava ternura, amor e apoio. Ela tentava não pensar muito no futuro. Se não pudesse voltar à universidade este ano, faria no próximo. Não era grande coisa, ainda tinha tempo. O importante era que Gustavo estava com ela. Júlia não sabia antes que era capaz de sentir esses sentimentos. E então, Gustavo desapareceu. Não, ele não fugiu de Júlia e nada terrível aconteceu com ele. Tudo começou como uma viagem de negócios. Você acredita? Gustavo agarrou Júlia pelos ombros, sacudindo-a levemente. Seus olhos brilhavam como dois holofotes. Você acredita? Fui convidado para os Estados Unidos para escrever música para uma banda. Eles me encontraram online, gostaram do que faço e agora estão me convidando. Júlia mal podia acreditar no que ouvia. Ela conhecia a banda da qual Gustavo estava falando, eram músicos muito populares, fazendo turnês pelo mundo, e tinham notado Gustavo. Estavam oferecendo a ele uma colaboração. Incrível! Eu terei que partir por um tempo, Gustavo continuou. Você entende o que isso significa? Júlia assentiu. Ela entendia: dinheiro, fama, oportunidades vertiginosas para o crescimento e desenvolvimento de Gustavo como músico, conexões úteis. Gustavo conseguiria o que nunca havia ousado sonhar. Mas parecia que teriam que se separar por um tempo indeterminado, como Gustavo disse claramente: eu tenho que ir. Não nós.
Os preparativos começaram. Gustavo tinha inúmeros problemas para resolver. Primeiro, precisava encontrar alguém para substituí-lo temporariamente em sua banda. Segundo, lidar com os arranjos de passaporte e visto. Terceiro, fazer as malas dos itens necessários. Em toda essa agitação, ele parecia ter se esquecido completamente de Júlia. Gustavo estava absorvido pelas mudanças iminentes e pelas oportunidades que se aproximavam, trabalhando e tendo sucesso em um país diferente. Talvez Gustavo até encontrasse alguém lá, mas ele abraçava tão ternamente nas noites, assegurando sinceramente que sentiria falta dela. O tempo vai voar, além disso, teremos videochamadas, vamos manter contato constante. Além disso, finalmente vou ganhar algum dinheiro decente para te pagar de volta. Eu sei que você precisa. Talvez até compremos um apartamento. Minha banda vai ser notada, ganharei experiência valiosa lá e entenderei tudo sobre o assunto. Tudo vai ficar bem, Gustavo realmente acreditava nisso. Júlia pensou que ele não estava mentindo ou fingindo, mas algo lhe dizia que tudo mudaria assim que seu amado estivesse no exterior. Gustavo ainda não havia percebido isso, e foi exatamente assim que aconteceu. No início, Gustavo ligava todos os dias, como prometido, contando como estava se instalando no novo lugar. Tudo o entusiasmava, suas experiências eram avassaladoras. Mas então, de repente, ele desapareceu. Parou de ligar e não atendia às ligações de Júlia. Os longos bips consistentemente terminavam com uma mensagem de que o assinante aparentemente estava ocupado e não podia atender. No início, Júlia estava preocupada, pensando que algo terrível e irreversível havia acontecido com ele. Mas logo viu uma recente apresentação da banda em um canal de música. Gustavo estava lá com eles, mudado, mais maduro, ainda mais sério do que o habitual. Então ele estava bem, apenas aparentemente decidiu começar uma nova vida e cortar todos os laços anteriores, incluindo esquecer-se dela. Júlia, a princípio, ainda tinha esperanças, esperava que ele ligasse para explicar tudo. Mas Gustavo desapareceu completamente, sumiu de sua vida. Júlia fez disso uma regra assistir ao canal de música todos os dias. Às vezes ela via Gustavo, ele nunca era o centro das atenções, mas ainda era flagrado pela câmera, e muitas vezes havia uma garota com ele, a mesma talvez, uma maquiadora ou figurinista da banda, linda e marcante. Parecia que havia algo entre ela e Gustavo. Isso a consumia de inveja, desesperada por Gustavo e aquela garota, e por outras musas potenciais de seu amado. Ela sentia uma dor como nunca antes, além de se sentir ofendida e assustada, com medo de ficar sozinha novamente, sem o calor e o apoio de um ente querido, uma mistura desagradável de sentimentos e emoções. E havia outros problemas mais urgentes, a falta de dinheiro. Júlia mal conseguia pagar as contas com seu salário minúsculo e o empréstimo. Eventualmente, o bar faliu, novos proprietários o compraram e o transformaram em um bar de narguilé. Júlia teve que sair, junto com todo o antigo pessoal. Outro golpe. Aquele lugar guardava memórias e sentimentos especiais para Júlia, e agora o bar havia desaparecido. O bar aconchegante onde sempre se podia desfrutar de música ao vivo, onde reinava uma atmosfera amigável e acolhedora. Gustavo teria entendido, a teria apoiado. Com ele, tudo era mais simples e agradável, mas ele estava a centenas de quilômetros de distância e parecia ter se esquecido dela. Gustavo não fazia ideia da situação desesperada de Júlia. Ele nunca soube do empréstimo, achando que Júlia o ajudara com uma quantia adicional que ela havia recebido inesperadamente. E é claro que ele não sabia sobre a perda de emprego dela. E mesmo que soubesse, isso importaria para ele agora? Júlia não tinha o luxo de se deter em ressentimentos e pensamentos do que poderia ter sido. Desesperadamente, ela precisava de um emprego, de preferência bem remunerado, e assim ela vasculhava incansavelmente os anúncios de emprego, esperando encontrar algo que pudesse ajudá-la a sair do buraco financeiro. Felizmente, o proprietário concordou em esperar pelo pagamento do aluguel, mas sua paciência estava se esgotando. Logo, poderiam pedir que Júlia saísse. Um anúncio de emprego chamou a atenção de Júlia. Devido ao salário oferecido, uma quantia decente que poderia resolver muitos de seus problemas, mas o trabalho em si parecia desconhecido para Júlia. Ele exigia um cuidador para uma pequena garota aparentemente doente, cujo diagnóstico não foi revelado.
No entanto, o anunciante deixou claro que a criança precisava de cuidados e supervisão 24 horas por dia, incluindo administração de medicamentos no horário certo, acompanhamento em procedimentos, entre outros. Júlia ponderou sobre isso. Ela já tinha experiência cuidando de crianças pequenas, graças a Angela e sua prole. Ela até gostava de cuidar de suas sobrinhas e sobrinho. Ela sabia como alimentar, vestir e entreter crianças pequenas. Mas isso era sobre uma criança gravemente doente. Ela seria capaz de lidar com isso? Pelo menos valia a pena tentar. Júlia ligou para o número fornecido e foi recebida por uma voz masculina agradável. Ele fez algumas perguntas sobre idade, ocupação, educação e experiência com crianças pequenas. Então, ela foi convidada para uma entrevista. Júlia estava nervosa na noite anterior. Ela queria esse emprego. Era tão vital quanto o ar para ela, uma chance de escapar do buraco financeiro, de se manter à tona. Onde mais ela encontraria um salário como aquele? Então, ela se preocupou. E se não a contratassem? Ela teria que procurar um emprego de garçonete novamente, trabalhando por míseros trocados. Um táxi levou Júlia para um assentamento de casas suburbanas, uma área elitizada com casas bonitas cercadas por cercas. Na entrada, uma assistente doméstica a cumprimentou, e Júlia descobriu que ela fazia de tudo, limpeza, cozinha, lavanderia, porque seu empregador, Vitor Campos, estava sempre ocupado. Pessoas de negócios geralmente têm muito pouco tempo livre. O Sr. Campos, um homem de cerca de 40 anos, com olhos azuis inteligentes e cabelos perfeitamente estilizados com um toque de cinza, a recebeu na sala de estar. Seu corpo atlético mostrava que ele prestava atenção à saúde e à aparência. Júlia se sentiu intimidada no início. Como iniciar uma conversa com uma pessoa tão importante? Ao lado dele, ela de repente se sentiu insignificante. Bom dia, Sr. Campos, ela sorriu calorosamente, e a vergonha de Júlia desapareceu. Seu sorriso era aberto e gentil, e o Sr. Campos imediatamente parecia uma pessoa familiar. Olá, Júlia. Estou aqui sobre o anúncio de emprego, ela disse. Isso é muito bom. Deixe-me dizer logo, preciso de um cuidador para minha filha, Sandra. Ela está em uma condição muito séria no momento, então não é para qualquer um. Sua saúde é monitorada por médicos que vêm aqui todos os dias. Eu poderia contratar uma enfermeira para Sandra, mas, como devo dizer isso, sua vida já envolve muita dor, muitas pessoas de jaleco branco. Eu gostaria que outra pessoa estivesse com ela, alguém jovem como você, alegre, que conheça muitas músicas e contos de fadas, que possa entreter uma criança, inspirá-la, inventar algumas atividades interessantes. Em resumo, para iluminar seu tempo livre. O que há de errado com sua filha? Júlia não conseguiu evitar fazer essa pergunta. Quem sabe, o Sr. Campos baixou os olhos, seu rosto instantaneamente escureceu, ficando ansioso e tenso. Sandra foi examinada em todos os lugares, mas ninguém consegue entender nada. Seu corpo é como se estivesse se destruindo. Não há sinais de agressão autoimune. Ela é constantemente testada, e eles teriam notado. Mas ela está se deteriorando, e nada ajuda. Pobre garotinha, exclamou Júlia. Os médicos estão fazendo o que podem. Eu tenho os meios, como você entende, mas eles não são onipotentes, infelizmente, ele continuou. Em resumo, Sandra não precisa apenas de qualquer babá. Para isso, temos a Cristiana, nossa amada governanta. Ela pode alimentá-la e dar-lhe os medicamentos no horário certo. E nós não precisamos apenas de um cuidador. Sandra é atendida por enfermeiras que realizam todos os procedimentos necessários. O que Sandra precisa mais talvez seja, bem, uma amiga, alguém que possa trazer emoções positivas para ela. Os médicos dizem que isso é muito importante em sua condição e olhando para você, parece-me que você é exatamente isso, jovem, bonita e alegre, e você tem um olhar gentil. Você consegue se identificar, e isso é bom. Júlia assentiu. Ela já queria conhecer Sandra logo. Se a menina precisa de emoções positivas, ela as proporcionará. Júlia certamente animará a garota que tem uma doença tão grave, iluminando o dia a dia cinzento da pequena paciente e encontrando uma maneira de tornar sua vida mais agradável. Se você está pronta para começar a trabalhar agora, continue, Sr. Campos. Então,
Vamos começar um período de teste, digamos, 3 dias, e depois Sandra decidirá. Claro, você será pago pelo seu tempo de qualquer forma. Bem, você concorda? Sim, Júlia assentiu. Isso é ótimo, o Sr. Campos sorriu. Então, Cristiana Spell irá te apresentar a Sandra, e eu tenho que ir a assuntos de negócios. Quando a porta se fechou atrás do Sr. Campos, Cristiana Spell, uma mulher de meia-idade com um olhar incrivelmente suave e acolhedor, perguntou a Júlia: Você já interagiu com crianças pequenas antes? Você sabe como são as crianças pequenas? Eu tenho sobrinhas e sobrinho, observou Júlia. Isso é bom, disse Cristiana Spell. Mas, nossa Sandra não é uma criança comum, você provavelmente já percebeu. Sandra mal sai da cama, se cansa rapidamente, é difícil interessá-la em qualquer coisa. Mas é necessário. Sandra precisa ser distraída de sua dor, seu sofrimento, e também precisa caminhar pelo menos 1 hora por dia, como o médico disse. Eu entendo. Bem, agora vamos conhecê-la. Júlia seguiu Cristiana Spell até o andar de cima, entrando no quarto das crianças. Era um quarto espaçoso, de princesa, com uma enorme janela que deixava entrar muita luz do dia. Estava cheio de brinquedos e livros caros, esticados ao longo das paredes. No centro do quarto, havia um playground em miniatura, com escorregador, balanços e até um trampolim. Um pouco mais longe, havia uma piscina de bolinhas, e mais perto da porta, uma cama. Que cama era aquela? Era grande, redonda, com um dossel rosa. Júlia olhou ao redor curiosamente. Ela nunca tinha visto um quarto assim antes. Entre todo esse esplendor, Júlia não notou imediatamente a pequena dona do quarto. A garota estava deitada na cama, cercada por grandes brinquedos macios, um gato, um urso branco fofo, um crocodilo verde vivo com flores por todo o corpo, e uma menina magra e pálida de 7 anos, quase transparente, quase fundindo-se com um lençol branco devido à sua cor de pele não saudável. Grandes olhos azuis, como os do pai, olhavam curiosamente para quem entrava. Sandra se apoiou no cotovelo, embora isso lhe custasse um grande esforço, e virou-se para Cristiana Spell. E quem é essa com você? Uma nova reabilitadora, a palavra complexa escorregou facilmente e habitualmente dos lábios da garotinha, e isso parecia completamente antinatural. Não, querida, está a sua nova amiga. O nome dela é Júlia. Vocês vão brincar juntas com bonecas, explicou Cristiana Spell. Sandra se animou um pouco. Do que você gosta de brincar? Júlia sorriu para ela. A garota inspirava simpatia. Eu realmente amo brincar com bonecas. Vera está sempre ocupada, e papai não sabe brincar de jeito nenhum. Adultos têm muitas coisas para fazer, Sandra adivinhou e sorriu conspiratoriamente. Às vezes eles podem ser chatos, Júlia concordou. Sandra riu silenciosamente. Bem, eu vejo que tudo vai ficar bem entre vocês duas, Cristiana Spell pareceu genuinamente feliz. Divirtam-se aqui, e eu vou preparar o almoço. E Sandra, lembre-se de que a enfermeira está vindo hoje. Eu lembro, Sandra fez uma careta. Outra vez pingando, Júlia notou a expressão da menina. Bem, o que podemos fazer, querida? Cristiana Spell beijou a garota no topo da cabeça. E deixou a sala. Júlia ficou sozinha com Sandra. Vamos brincar? Júlia sorriu para sua companheira. Você tem tantos brinquedos bonitos aqui, é difícil escolher. Melhor você escolher por mim, pediu a menina. Parecia que a curta conversa havia drenado suas últimas energias. Sandra se recostou no travesseiro, puxando o cobertor sobre seu corpo frágil, embora o quarto estivesse quente. Está bem, Júlia concordou. Ela ficou surpresa e horrorizada com a fraqueza dessa criança. 7 anos de idade geralmente são feixes de energia, como Ian, o sobrinho mais velho de Júlia. A idade de Sandra, mas você não consegue fazer ele ficar parado por 5 minutos. Sempre escalando em algum lugar, inventando alguma coisa. Angelina o chama de máquina de movimento perpétuo, e Michaela e Carolina, mais novos que Ian, são tão ativos quanto ele. Sandra estava lá deitada, coitada, totalmente exausta. O que você gostaria que eu lesse? Perguntou Júlia. O livro está no parapeito da janela. Vera começou a ler para mim, mas ela nunca tem tempo para terminar. Você continua.
Era um livro pesado, lindamente ilustrado, mas a história em si parecia boba, chata, previsível e clichê para Julia. Ela nunca gostou de contos de fadas assim quando era criança. Que tal inventarmos nossa própria história sobre essas princesas? Sugeriu Julia. Como esperava, o interesse brilhou nos olhos cansados de Sandra. Muito simples, eu começo e você continua, explicou Julia. A atividade cativou Sandra, que imaginou aventuras para as princesas, corridas de carro, sendo sequestradas por um dragão e depois resgatadas por um príncipe. A imaginação da menina estava transbordando, o que parecia surpreender Sandra. Então, Cristiana Expo entrou na sala e, ao ver que Julia e Sandra se davam bem, ficou satisfeita. A mulher trouxe o almoço, sopa cremosa e legumes cozidos. Eu não quero, disse Sandra. Eu não quero comer de jeito nenhum, especialmente isso. Cristiana Expo olhou para Julia, claramente esperando sua ajuda. Deixe-me te alimentar, Julia dirigiu-se a Sandra. A cada colherada, uma nova aventura da princesa. Vou inventá-las na hora. Imagine quanto tenho para te contar. O que você acha que vai acabar primeiro, sua comida ou minha imaginação? O truque funcionou. A comida acabou mais rápido do que a imaginação de Julia, mas Sandra exigiu mais histórias. Cristiana Expo levantou as mãos em surpresa, sorriu e saiu. Em breve, uma enfermeira entrou no quarto das crianças. Sandra imediatamente se entristeceu. Ela estava quase dormindo. O almoço e sua história a tinham cansado, mas era hora dos procedimentos, e a garota perguntou à enfermeira, que se mostrou simpática. Vou fazer isso rapidamente. Não tenha medo. Não vai doer. Você pode dormir depois. E nós teremos café por agora. Cristiana Expo puxou Julia pelo braço. Você não é necessária aqui agora, disse a governanta. Vamos para a cozinha espaçosa. Na mesa, xícaras de café fumegante e uma torta perfumada já esperavam, parecendo ter acabado de sair do forno. Parece que vocês duas se deram bem, sorriu a mulher, olhando calorosamente para Julia. Isso é bom. Sandra afastou sua babá anterior, mas ela gostou de você imediatamente. Já liguei para o Sr. Campos, contei tudo para ele. Ele está muito satisfeito e feliz, nos ordenou que cuidássemos bem de você. Fico feliz também, sorriu Julia. Sinto muito por Sandra. Meus sobrinhos são tão barulhentos, tão alegres, e ela está deitada na cama e nem consegue brincar de nada. É tão triste. O que os médicos dizem? Há alguma chance? Nenhuma previsão, balançou a cabeça Cristiana Expo. Eles nem conseguem dar um diagnóstico. Eles estão apenas aliviando os sintomas. Após o 4, Sandra se sentirá um pouco melhor por um tempo. Depois do cochilo da tarde, você dará um passeio. Sr. Campos é o pai da Sandra, entendi isso, mas onde está a mãe dela? Está em uma viagem de negócios. Ela também tem um emprego responsável, por isso não pode ficar com a filha? Ah, se apenas, Cristiana Spell interrompeu, Helena não está aqui. O parto foi complicado. Os médicos tentaram salvar a criança e não perceberam que a mãe também precisava de ajuda. E Helena, ela mesma não reclamou de nada. Ela estava preocupada com a criança e então aconteceu assim. No dia seguinte ao parto, a temperatura de Helena subiu, exames, cuidados intensivos e então seu coração parou. Alguma hemorragia interna aconteceu com a pobre menina, um caso raro. E para completar, Sandra também estava na UTI. Ela nasceu prematura. Foi um momento difícil, muito triste. Cristiana Spell concordou. Deixe-me contar toda a história. Parece que você está aqui por um tempo, então você deve saber. Vitor cresceu em uma família abastada e amorosa, uma mãe e um pai amorosos, avós cuidadosos. Ele tinha suas próprias viagens ao mar todo verão, aniversários, amigos. Vitor teve uma infância feliz e uma juventude igualmente feliz. Ele se formou na escola com honras, em grande parte graças aos pais, que se preocupavam profundamente com sua educação. Se vissem qualquer lacuna, imediatamente contratavam os melhores tutores para Vitor, e quanto aos idiomas, o garoto os estudava em acampamentos estrangeiros. Ele tinha relaxamento e educação ao mesmo tempo. Os vouchers para esses lugares não eram baratos e consegui-los não era fácil, mas eles fizeram tudo isso por seu amado filho.
especialmente porque ele era uma criança tão esperada e amada. Os pais de Vitor eram bastante idosos quando finalmente tiveram um filho. Eles foram sem filhos por muitos anos, o casal havia se resignado a este destino. Mas então, quando a esperança estava quase perdida, a vida os surpreendeu. Eles foram abençoados com uma criança. É desnecessário dizer que toda a atenção da mãe e do pai pertencia a Vitor desde então. Vitor nunca sentiu vergonha de seus pais. Sim, ele podia ver que sua mãe e seu pai eram muito mais velhos do que os pais de seus colegas, mas, pelo contrário, o garoto tinha orgulho de seu nome. Porque o pai de Vitor era um empresário conhecido na cidade e sua mãe era a médica-chefe do hospital regional. Todos os conheciam e todos os respeitavam. Nunca passou pela mente de Vitor se envergonhar de sua família. Vitor cresceu, seus pais envelheceram rapidamente, eles começaram a desistir quando ele estava no 3º ano da universidade. Seu pai faleceu, um derrame, cuidados intensivos, coma, e foi isso. Vitor, pela primeira vez em sua vida, se sentiu como um adulto. Era compreensível, porque, como estudante, ele precisava mergulhar nos assuntos comerciais de seu pai, que seus pais haviam deixado para ele como herança. Não que Vitor não estivesse interessado nos negócios de seu pai desde a adolescência. Ele sabia muito, até tinha poder de assinatura, mas, por enquanto, confiava a maioria dos processos de gerenciamento a um colega e amigo de longa data de seu falecido pai, porque Vitor precisava estudar e apoiar sua mãe, que havia piorado muito após a morte de seu marido. 3 anos se passaram. Vitor acabará de receber seu diploma, acabará de assumir a empresa de seu pai, acabará de começar a ganhar forças e então veio outro golpe. Desta vez, foi sua mãe. Vitor ficou completamente sozinho. Ele se sentia miserável e solitário na grande casa da família. Felizmente, Christiana Spell estava lá, a governanta e quase uma membro da família. Ela conhecia Vitor desde que ele era pequeno e o tratava como se fosse seu próprio filho. Ela não tinha filhos. Todo o cuidado dela era dedicado ao jovem que havia perdido ambos os pais um após o outro. Foi realmente difícil para ele. Christiana Spell balançou a cabeça. Ele era apenas um garoto e o trabalho na época era exigente. Havia decisões a serem tomadas, lugares para ir, reuniões para participar, contratos para assinar e todo tipo de coisa. Isso foi o que salvou Vitor naquela época. O tempo passou. Vitor se transformou de um rapaz jovem e inexperiente em um homem inteligente e perspicaz, um talentoso empresário. Christiana Spell se regozijava em cuidar de seu pupilo. Ele cresceu, ficou mais forte, ganhou autoconfiança. A governanta esperava que Vitor encontrasse uma boa esposa, se casasse e se tornasse pai. Foi quando seu coração estaria em paz. Mas ele realmente não tinha ninguém especial, disse Christiana Spell. Claro, havia algumas garotas ao redor de Vitor. Ele era um jovem proeminente e rico, e elas sempre estavam atrás dele. Mas me parecia que elas só estavam interessadas em seu dinheiro, só caçadoras de ouro. E então Helena apareceu. Vitor literalmente esbarrou em Helena na rua. Ela estava andando na calçada com pressa, como se descobriu, para uma entrevista de emprego na empresa de Vitor. Helena havia sido demitida recentemente da fábrica onde trabalhava como contadora por vários anos depois da faculdade, que fechou repentinamente. Então, Helena estava agora procurando por uma nova posição. Vitor tinha saído para dar uma volta e respirar um ar fresco. Ele até tinha um objetivo de comprar rosquinhas na padaria da esquina. E então, o destino uniu os jovens, literalmente. Helena saiu correndo de trás da esquina e colidiu com o desprevenido Vitor. A partir desse ponto, tudo se desenrolou como em um vídeo musical romântico. A bolsa de Helena caiu do ombro, seu conteúdo espalhou-se pelo asfalto. Vitor e Helena correram para pegar tudo, a garota estava se desculpando freneticamente e Vitor a tranquilizou, enquanto admirava seus belos olhos cinzentos. Foi amor à primeira vista. Quando o jovem casal organizou a bolsa e os itens que haviam caído, ambos se levantaram simultaneamente, sorriram um para o outro, e Vitor, como homem, deu o primeiro passo, perguntou o nome da bela estranha e depois se apresentou. Eles caminharam lentamente e conversaram, se conhecendo. Quando Vitor descobriu que Helena estava indo para seu escritório, ele se animou e imediatamente entendeu que essa bela garota era seu destino, e que eles não se encontraram por acaso de uma maneira tão interessante.
Em vez de se verem pela primeira vez no escritório, era mais romântico, interessante e agradável daquele jeito. No geral, um verdadeiro romance começou. Christiana Spell nunca tinha visto Victor tão feliz. Helena se mostrou inteligente, compreensiva e gentil. Ela rapidamente se entendeu com Christiana Expo, o que era importante. Doce, doce menina. Por que ela teve um destino assim? Christiana Expo balançou a cabeça com pesar. Um par de anos depois que se conheceram, Victor e Helena se casaram. Eles eram um casal maravilhoso, harmonioso e feliz. Amor, compreensão e respeito reinavam entre eles. O coração de Christiana Expo se alegrava quando os via juntos, seu amado Vico e sua maravilhosa e bela esposa. Bem, eles decidiram não ter pressa com os filhos, continuou Christiana Expo sua história. Foi uma decisão conjunta deles, como se sentissem algo. Eles viajaram, trabalharam e passaram tempo com os amigos. E eu, sendo uma tola, os aconselhei de forma antiquada a não adiarem esse assunto. Eu queria mimar o pequeno, mas Victor e Helena viveram para si mesmos por um longo tempo, 5 anos após o casamento. Eles queriam filhos, mas não imediatamente. Mais tarde, tudo estava bem com eles como estava, e então veio a notícia da gravidez de Helena. Foi um evento planejado, mas todos os membros da família a receberam com alegria. Bem, está na hora, Helena resumiu, a criança decidiu que esperar não era mais necessário. Graças a Deus, disse Christiana Expo, batendo palmas. Acho que você terá um menino, Helena, você ficou tão bonita. As meninas tiram a beleza de suas mães durante a gravidez, mas a governanta estava enganada. O ultrassom confirmou que Helena esperava uma menina saudável e forte. Eles me mostraram a foto do ultrassom, você sabe, eles fazem esse tipo de foto direto no útero da mãe. Eu olhei para ela e ela se parecia exatamente com Helena. Foi assim que a nossa Sandra nasceu, parecendo com sua mamãe. Foi Helena quem escolheu o nome para sua filha. Victor e Christiana Expo não tiveram objeções, eles ambos gostaram. A gravidez de Helena não foi fácil. No início, ela sofreu com sinais de alerta, e então parecia diminuir, mas outros problemas surgiram, pressão alta e inchaço. O bebê estava se desenvolvendo bem, mas sua mãe estava sofrendo, desperdiçando-se diante de seus olhos, recusando-se a comer e passando muito tempo deitada. A Helena, geralmente energética, faltava força até para descer as escadas. Christiana Expo levava comida para o quarto dela, a mulher sentia pena de Helena, ajudava ao máximo que podia e garantia que tudo ficaria bem após o parto. Não é fácil para as mulheres terem filhos, disse Christiana Expo, suspirando. Depende, disse Júlia, lembrando-se de sua irmã, para ela, ter filhos tinha sido relativamente fácil. Em geral, o trabalho de parto de Helena começou muito mais cedo do que o esperado. A gravidez tinha sido ameaçada o tempo todo, então, felizmente, naquele momento, a mãe expectante estava no hospital sob supervisão médica. Eles tentaram interromper o processo, mas não funcionou. Sandra nasceu prematura e fraca, ela não chorou e não a colocaram no peito de Helena, nem mesmo a mostraram para sua mãe. Quando se trata de recém-nascidos que precisam ficar no útero de suas mães por pelo menos mais 3 meses, tudo acontece de forma diferente. Sandra foi imediatamente enviada para a unidade de terapia intensiva e uma batalha por sua vida começou. Quanto a Helena, inicialmente parecia que tudo estava bem com ela. Ela estava cansada, é claro, após o parto, e se preocupava com sua filha. Não conseguia encontrar seu lugar, tudo isso era compreensível, explicável e natural. Os médicos examinaram a nova mãe, não encontraram desvios e a enviaram para o quarto do hospital. Os sintomas graves apareceram mais tarde, mas era tarde demais. Victor e eu estávamos tão preocupados com o bebê, quase chorou Christiana Expo. Era claro que mesmo agora, 7 anos depois, era difícil para ela lembrar de tudo. Pensamos que o bebê não sobreviveria, ela nasceu muito cedo, muito fraca, e então, quando Victor recebeu uma ligação do hospital de manhã e foi informado de que sua esposa tinha morrido de hemorragia interna, ele não acreditou em seus ouvidos. A princípio, ele pensou que estavam falando de Sandra, sua mente se recusava a aceitar o que ouvirá, mas não, Sandra havia conseguido passar. Ela se revelou uma menina forte. Mas Helena se fora. Victor estava como um fantasma por vários meses. Ele não dormia, não comia. Eu pensei que ele poderia, sabe, mas ele superou.
Ele tinha que trabalhar, ele tinha que cuidar de Sandra, embora, para ser completamente honesto, no começo ele tratasse mal a sua filha. Ele a culpou pelo que aconteceu com Helena. Ele entendia que não estava certo, mas não conseguia deixar de estar com raiva dela. Sandra foi liberada do hospital. Contrataram uma babá para ela, porque alguém precisava cuidar do bebê. Cristiana Expo já estava velha demais para isso, mas ela gostava de brincar com Sandra, empurrando-a no carrinho pelo quintal, conversando muito com ela, e ela era a única que dava ao recém-nascido o amor tão necessário durante aquele período. O pai não era capaz disso. Ela é como uma neta para mim, sorriu a governanta. Eu a aceitei imediatamente. Mas Vitor mantinha a distância da criança por muito tempo. Ele comprava tudo de que ela precisava, às vezes a levava para passear, mas apenas se eu insistisse. Ele não tomava nenhuma iniciativa. E então, um dia, Sandra ficou doente. Sua temperatura subiu e nada ajudava. Ela estava vomitando. Era uma gripe grave que estava se espalhando na época e estava afetando muitas pessoas, especialmente os pequenos. Enfim, Sandra acabou no hospital novamente. Os médicos não deram nenhuma previsão, e foi aí que Vitor caiu em si. Ele largou tudo, sentou-se ao lado da cama de sua filha por dias, cantou músicas para ela, recitou poemas, a embalou em seus braços, e Sandra, como se sentisse o cuidado de seu pai, imediatamente começou a melhorar. Eles deram alta para nossa pequena, e Vitor se tornou uma pessoa completamente diferente com ela, um pai amoroso e atencioso de verdade. A vida seguiu. Vitor trabalhava muito, mas sempre encontrava tempo para passar com sua filha. Sandra cresceu, trouxe alegria para seu pai e para Cristiana Expo, com excelente saúde e uma inteligência rara. Tudo parecia bem, exceto que Cristiana Expo estava preocupada com o fato de que Vitor permanecia sozinho. Ela sentia que ele não encontraria felicidade até encontrar uma mulher, mas agora era uma tarefa muito complicada. A escolhida por Vitor teria que amar e aceitar Sandra, ou não poderia haver união. Mas Deus ouviu minhas preces, sorriu Cristiana Expo. E Vitor conheceu Leonora, uma beleza da qual você não conseguia tirar os olhos, e ela também é inteligente. Ela tem uma filha, um pouco mais nova que Sandra. Eles formaram uma família maravilhosa. Leonora conseguiu um emprego na empresa de Vitor, e tudo começou em algum evento corporativo deles. Em resumo, é uma história comum. Leonora tratava bem Sandra, muitas vezes as levava, tanto a ela quanto a sua filha mais nova, Alda, para o parque de diversões, para o cinema. Sandra passou a amar tanto Leonora quanto sua nova meia-irmã Alda. Ela estava genuinamente feliz. Vitor e Leonora se casaram, começaram a viver juntos, e então, foi quando os sintomas de Sandra começaram. Começou com tonturas, depois náuseas, fraqueza, perda de apetite. Exames nos melhores hospitais, viagens para médicos no exterior, consultas com professores renomados. Nada disso deu resultados. Os médicos não conseguiam fazer um diagnóstico correto, e a menina estava desaparecendo diante de seus olhos. Ela estava bem no primeiro ano. Cristiana Expo quase chorou de novo. Era evidente que seu coração genuinamente doía pela menina, mas depois do ano novo, ela piorou muito. Agora estou muito preocupada com ela, e não está claro que tipo de doença atacou nossa pequena. Leonora se mudou temporariamente com sua filha para seu próprio apartamento. Alda foi para a creche e trouxe de volta infecções que representavam um risco significativo para Sandra. Então, Leonora e Vitor tomaram essa decisão. Não, Leonora vem quase todos os dias. Ela está indo bem. Ela visita Sandra, traz pequenos presentes para ela. Às vezes traz Alda também quando ela não está doente com nada. Mas assim que ela começou a ir para a creche, tudo começou. Uma licença médica após a outra. Então é assim para eles, a esposa com uma criança em um lugar, o marido com a filha mais velha em outro. Essa é a família deles, mas o que você pode fazer? É a situação. Ainda é uma situação estranha, observou Júlia. A história de Vitor e Sandra deixará abalada. Parece uma série de TV, disse ela. É o que é, encolheu os ombros a mulher idosa. Parece que você se deu bem com a Sandra, isso é bom. Ela ficará mais feliz com você. Os dias passaram, e Júlia agora morava em um quarto ao lado de Sandra.
mas a garota frequentemente pedia para a babá ficar durante a noite em seu quarto. Havia um sofá muito confortável lá. Eles conversavam antes de dormir, de mãos dadas. Júlia podia ver que era muito importante para Sandra. A garota claramente carecia de atenção, apesar de ter muitos adultos ao seu redor. Victor era um pai muito carinhoso e preocupado, e uma pessoa agradável para conversar. Eles frequentemente falavam sobre Sandra. O homem sempre ouvia atentamente Júlia, não a interrompia, não discutia e fazia as perguntas certas. Júlia também conheceu Leonora. Cristiana Espo estava certa, ela era realmente uma mulher muito bonita. Maçãs do rosto afiadas, lábios lindamente curvados, graciosa como uma pantera, uma verdadeira rainha. Mas quando Leonora interagia com Sandra, quando ela ajustava o cobertor da menina, sorria para ela, acariciava a cabeça da criança, Júlia não conseguia deixar de sentir que a mulher era insincera. Isso se manifestava em detalhes insignificantes, mas aparentemente triviais. O brilho frio em seus olhos, o movimento de desprezo de seus lábios, algo imperceptível, mas muito desagradável. Um dia, Júlia teve um sonho estranho. Ela se encontrou em um quarto com papel de parede descascado, pisos rangentes. Sentou-se em um banquinho perto de uma janela escura, através da qual não se via nada, e percebeu que estava dormindo. Ela queria acordar desesperadamente, mas por alguma razão não conseguia. E então... Júlia nem mesmo entendeu de onde ela veio. Helena pareceu se materializar do nada. Júlia a reconheceu porque tinha visto fotos da mãe de Sandra. Helena sorriu tristemente e olhou para Júlia com um olhar quente e muito gentil. Cuide dela, disse ela com uma voz suave e melódica. Cuide de Leonora. Ela é a fonte de todo o problema. Ela é perigosa. Depois de dizer isso, Helena se desfez no ar. E Júlia queria fazer tantas perguntas a ela. Como cuidar dela? Por que ela é perigosa? Júlia acordou encharcada de suor frio, ou melhor, sentiu como se tivesse voado para dentro de seu próprio corpo. Uma sensação estranha. As palavras de Helena ainda ecoavam em sua cabeça. Não, Júlia não acreditava no sobrenatural, mas o sonho, que mal parecia um sonho, parecia mais uma viagem pelo tempo e pelos mundos. O estranho sonho não a deixava. No dia seguinte, Leonora não estava lá e Júlia estava esperando por ela. Ela sabia com certeza que essa mulher estava envolvida em algo desagradável. Leonora de alguma forma estava prejudicando essa família e não amava Sandra. Faltava simpatia pela menina, fingindo se importar, e como os outros não notavam isso? Mesmo a experiente Cristiana Espo. Leonora apareceu no dia seguinte, como de costume, bonita e bem maquiada, languidamente. Ela foi cumprimentar Sandra primeiro e depois desceu para a cozinha. Sandra quer alguma coisa para beber, disse Leonora, olhando para Cristiana Espo. Que tal eu fazer um chocolate quente para ela? Deixe-me fazer isso, a assistente doméstica se apressou. Não, eu posso fazer isso. Eu quero fazer alguma coisa por ela. Você é tão cuidadosa. Júlia ficou em silêncio, observando Leonora, como Helena a instruíra no sonho. Por alguma razão, sentiu que este era um momento importante, como se Helena estivesse por perto, guiando-a para ser vigilante. Cristiana Espo estava ocupada com a massa, e Júlia fingia olhar pela janela, mas estava observando Leonora, e lá estava ela. A mulher habilmente puxou um pequeno frasco de seu punho, pingou algumas gotas no leite e depois rapidamente escondeu a garrafa. Tudo isso levou apenas alguns segundos, alguns movimentos rápidos, mas Júlia viu tudo. A bebida para a princesa está pronta, sorriu Leonora. Júlia, você poderia me passar sua xícara favorita, por favor? Júlia concordou. Ela permaneceu em silêncio observando enquanto Leonora despejava o cacau na xícara de Sandra, com os personagens do desenho favorito da menina, e percebeu que Sandra não deveria beber aquilo. Ela não deveria. Precisava agir. Júlia fingiu escorregar e tropeçou em Leonora. A mulher deixou cair a xícara das mãos, o vidro caiu e se quebrou, e o cacau se espalhou pelo chão. Desculpe-me, sou tão desastrada, apressou-se Júlia em limpar a bagunça derramada, recolhendo os pedaços. Está tudo bem, eu faço outro. Havia uma irritação mal disfarçada na voz de Leonora. Júlia não poderia repetir o mesmo truque uma segunda vez, pois levantaria suspeitas.
Então, ela teve que aceitar que Sandra beberia o cacau feito por sua madrasta. Enquanto Leonora e Cristiana Expo estavam com Sandra, Júlia espremeu o pano que usará para limpar o cacau em um pote vazio de pasta de tomate. Ela planejava levar o líquido para ser analisado imediatamente. Precisava ter certeza do que Leonora havia adicionado ao cacau. Poderiam ser vitaminas comuns e, nesse caso, não haveria motivo para pânico. Mas algo dizia a Júlia que não era isso. Os resultados da análise demoraram 2 dias para sair. Quando Júlia viu o relatório, ficou horrorizada. A bebida continha um veneno mortal, causando sintomas semelhantes aos que Sandra havia experimentado. Isso significava que a fraqueza da menina era explicada pelo fato de sua madrasta estar sistematicamente envenenando-a, como num conto de fada sombrio. Júlia não sabia a quem recorrer com essa informação. Cristiana Spell, mas o que ela poderia fazer? Vitor, ele talvez nem acreditasse nela. O que deveria fazer? Leonora não podia mais se aproximar da menina. Queria enviá-la para o outro lado e quase havia conseguido em seu empreendimento. E ainda assim, Júlia, reunindo coragem, falou com Vitor, contando-lhe tudo sobre seu estranho sonho, o incidente com o cacau e a análise forense. Júlia tinha medo de que ele gritasse com ela, a insultasse, a demitisse ou pior, a acusasse de tentar prejudicar sua filha. Você sabe, Vitor, disse Júlia, examinando-o, eu provavelmente teria te demitido imediatamente depois de ouvir essas palavras. É muito estranho, você deve concordar. Mas, ontem, também tive um sonho em comum. Helena, ela me pediu para confiar em você, apenas confiar em você, nada mais. Vamos não contar a ninguém sobre isso por enquanto e tirar um tempo. Preciso resolver tudo. Cristiana Spell vai te ligar quando puder voltar ao trabalho. Júlia passou esses poucos dias nervosa. Não sabia o que estava acontecendo na casa de Vitor e estava muito preocupada com Sandra, por quem já havia se apegado com todo o coração. Mas Vitor disse para ela guardar um telefonema, então ela esperou. Cristiana Expo ligou. Vendo seu nome na tela, Júlia ficou ansiosa. O que eles diriam agora? Como tudo foi? Venha, disse Cristiana Expo. Temos algo aqui. Venha rápido. Sandra sente muito sua falta. Júlia não precisava de muita persuasão. Em meia hora, ela já estava na casa de Vitor. A porta foi aberta pelo próprio dono, ainda calmo. E, a partir de sua aparência, era difícil adivinhar o que tinha acontecido. Quero te agradecer, finalmente permitiu-se sorrir. Você estava certa, Leonora, ela realmente queria. Estou quase com medo de dizer em voz alta que Rika queria envenenar a Sandra. Cristiana Expo não mediu suas palavras. Você consegue imaginar? Eu confiava tanto nela. A história acabou sendo tão velha quanto o mundo. A gananciosa Leonora não podia aceitar a presença de uma rival na forma da amada filha de Vitor em sua vida de luxo. Ela queria que toda a fortuna de Vitor fosse para sua própria filha, Alda, em vez de para ele, é claro. Leonora já havia planejado se tornar farmacêutica, embora nunca tivesse trabalhado na profissão e preferisse viver às custas de admiradores ricos. Ela tinha adquirido conhecimento suficiente na faculdade para criar uma maneira de enviar sua detestável enteada para o outro mundo, um veneno difícil de detectar no sangue e nos tecidos, a menos que procurado especificamente. Leonora adicionava a substância tóxica à comida que preparava para Sandra, e a menina ficava mais fraca, desaparecendo lentamente. O objetivo estava ao alcance. Isso é inacreditável. Além da crença, Cristiana Expo não conseguia se acalmar. Júlia entendia, de fato, o ato de Leonora era monstruoso. Como ela poderia fazer isso com uma criança inocente? Sandra acreditava nela, a amava. No final, Vitor instalou câmeras de vigilância na cozinha. Descobriu-se que Leonora adicionava veneno à comida de Sandra toda vez, às vezes ela mesma cozinhava algo para a menina, às vezes o adicionava astutamente nos produtos preparados por Lori Spell. Eu mesma carregava esse veneno para Sandra com as minhas próprias mãos. No final, Leonora foi pega em flagrante, ela está atualmente sob investigação. O pai de Sandra a trouxe de volta, um homem que ansiava estar com sua filha por muito tempo, mas foi rejeitado por ser considerado indigno devido à sua pobreza. A Alda ficará bem, tranquilizou Cristiana Expo. A criança não tem culpa pelo que sua mãe queria fazer. E Sandra, como está ela?
Uma voz clara veio de trás. Sandra está ótima. Júlia se virou e trancou os olhos com Sandra. Ela ainda estava muito magra e pálida, mas tinha força suficiente agora para andar pela casa. Um verdadeiro milagre, disse o médico. Júlia e Gustavo caminhavam lentamente pelas prateleiras da loja de crianças. Era a seção de meninas, então ambos sentiam que tinham entrado em um reino de bonecas rosa e roxas, conjuntos de cosméticos infantis, brinquedos macios. Seus olhos estavam arregalados de admiração. Quando eu estava nos Estados Unidos, um cara comprou um robô controlado por voz para o sobrinho. Isso é algo que talvez a Sandra goste. Algo similar. Ela é uma menina, Júlia lembrou a ele. Ela definitivamente quer uma boneca, um personagem de um desenho. Precisamos tentar encontrar uma, talvez no próximo aniversário ela não queira mais nada. As crianças crescem tão rápido, é incrível. Logo descobriremos. Gustavo colocou a mão na barriga arredondada de Júlia. O bebê respondeu imediatamente com um chute fraco, mas perceptível. Um ano atrás, logo depois de salvarem Sandra de sua perversa madrasta, Júlia teve outra surpresa esperando por ela. Ela continuou morando perto de Sandra. A menina estava se recuperando rapidamente, se envolvendo em brincadeiras ativas e pedindo para ser levada para passear por toda a cidade. A menina permanecia muito apegada a Júlia, e Júlia, ela ainda precisava de trabalho e havia se acostumado com todos, a menina, Cristiana Expo, e até o Sr. Campos. Ela não queria se separar deles. Inicialmente, os adultos decidiram não contar a Sandra a verdade sobre o que havia acontecido com ela. A história era muito terrível. Mas a menina esperta conseguiu juntar as peças, ouviu algo e juntou as coisas por conta própria. Essa história não teve um efeito tão devastador sobre ela como os adultos temiam. Sandra encarou tudo com bastante calma. É como nos contos de fadas, disse a menina, dando de ombros. A pequenina estava voltando à vida. Em setembro, ela começou a escola com seus colegas. Quanto a Júlia, finalmente conseguiu retomar seus estudos na universidade. Optou por um programa de meio período, pois precisava tanto estudar quanto trabalhar. No entanto, seu trabalho agora se parecia mais com a vida em uma família com seus entes queridos, a doce e alegre Sandra, a gentil e sábia Cristiana Expo, e o sempre ocupado, mas educado e atencioso Sr. Campos. Com essas pessoas, Júlia se sentia confortável, aquecida e satisfeita. Eles aceitaram e eram muito gratos a ela por salvar Sandra. Era assustador pensar no que poderia ter acontecido se não fosse por aquele sonho estranho. Discutiram esse evento em comum. Primeiro, Helena apareceu no sonho de Júlia e depois no de Vitor. Cristiana Expo estava convencida de que Helena havia quebrado as barreiras do tempo e dos mundos para salvar sua filha. Vitor apenas balançou a cabeça e não expressou sua opinião. Júlia, por sua vez, não sabia o que pensar. Talvez Leonor imediatamente tenha despertado sua suspeita porque a madrasta de Sandra não causou uma boa impressão nela à primeira vista. Mais provável, Júlia estava remoendo os pensamentos. Era possível que seus pensamentos se transformassem nesse sonho em comum, mas o que era mais difícil de explicar era que Helena apareceu no sonho de Vitor também e pediu a ele que confiasse em Júlia. Isso foi mais difícil de entender. Naquele dia, Júlia saiu de casa sozinha. Sandra estava estudando, Cristiana Expo estava ocupada com os afazeres domésticos. Júlia precisava ir à universidade para entregar alguns documentos no escritório do diretor. E, de repente, Gustavo se aproximou dela. Júlia mal podia acreditar no que via. Ela deu um passo para trás, mas ele parecia feliz e perplexo. Sorriu e olhou para Júlia como se não houvesse ninguém mais importante para ele no mundo. Finalmente te encontrei, disse, incapaz de se conter, e a abraçou. Júlia não entendia nada, mas não resistiu. Aproximou-se de seu amado, saboreando sua proximidade e tentando não pensar na traição de Gustavo, em seu repentino desaparecimento. A explicação acabou sendo ridiculamente simples. Gustavo simplesmente deixou o telefone cair no mar durante um passeio de barco. Naturalmente, o aparelho estava irremediavelmente perdido. Júlia não estava registrada em redes sociais, então ele não conseguia contatá-la de forma alguma. Gustavo escrevia cartas, como nos velhos tempos, cartas e telegramas. Mas Júlia havia se mudado para a casa de Vitor e raramente voltava para casa, então as cartas se acumulavam na caixa de correio e, depois, por algum motivo, desapareciam.
Júlia se lembrou daquele momento. De alguma forma, ela voltou para casa e viu que a porta da caixa de correio estava quebrada. Alguém havia, por algum motivo, arrombado a caixa de correio e levado as cartas. Talvez crianças, talvez um vizinho curioso. Em resumo, Júlia não recebeu nenhuma notícia de Gustavo, então pensou que ele havia se esquecido dela, começado uma nova vida e a traído. Eu não podia simplesmente largar tudo e partir. Preocupava-me com minha carreira, nosso futuro, nosso bem-estar. Sem você, sem notícias sobre você, era insuportável. Mas eu sabia que tinha que esperar então, financeiramente, eu nos garantiria por muitos anos adiante e então poderia vir até você e explicar tudo. Eu nem percebi o quão difícil foi para você, explicou Gustavo. Foi apenas uma série infeliz de eventos. Júlia ficou feliz que seus sentimentos e os de Gustavo se mostraram reais, que não houve traição ou decepção em sua vida, apenas um mal-entendido que finalmente foi resolvido. Gustavo agora tinha um contrato com um famoso produtor na capital. Ele tinha tudo o que havia sonhado: concertos, apresentações, turnês, a oportunidade de levar sua música às pessoas que estavam prontas para aceitá-la e, é claro, dinheiro. Gustavo até conseguiu comprar um apartamento para os dois. Atualmente, as reformas estavam em pleno andamento. Lá, Júlia e Gustavo se casaram. Já estavam esperando um filho. Júlia se sentia feliz e amada. Ela não trabalhava mais para Vitor, e agora mais forte e madura Sandra não precisava mais de uma babá o tempo todo. Mas todos permaneceram amigos e, neste momento, Júlia e Gustavo estavam escolhendo um presente para Sandra em seu 9º aniversário, que talvez nunca tivesse acontecido. Se você está gostando do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal.